Olá, pessoal. Professora Letícia Lobos, da disciplina de redação das turmas dos segundos anos. Quero dizer que é um prazer estar mais uma vez aqui. Hoje é a nossa segunda videoaula do ensino remoto do ano letivo de 2021. E aí eu trago para vocês um segundo gênero, tá certo? A ser trabalhado nas nossas aulas de redação, que é o diário de campo. O diário de campo é um documento, normalmente um caderno simples, na qual o pesquisador anota a informação relevante sobre os dados recolhidos de um lugar qualquer, tá? Emprega-se o termo diário porque este tipo de documento tem uma função similar ao de um diário pessoal. Utiliza-se a palavra campo porque as anotações do diário são realizadas no contexto de um trabalho de campo, ou seja, um local que experimenta uma série de vivências. Neste sentido, o termo campo se refere a uma sala de aula, um lugar ao ar livre, uma área da natureza ou urbana, por fim, qualquer lugar que possa ser realizada uma pesquisa, tá? Então, tá aí a definição do diário de campo. Diário, porque é parecido com o diário pessoal, e campo, porque são as anotações feitas de um lugar qualquer, tá certo? O diário de campo tem uma função específica no processo de investigação, tá certo? Qual é essa função? No diário, dados concretos são recolhidos, situações são projetadas, esboços são feitos, ideias são anotadas. Em poucas palavras, registra-se numa folha de papel informações que podem ser relevantes no processo de investigação. Neste sentido, o diário de campo é uma ferramenta de trabalho para a maioria dos cientistas que necessitam conhecer um lugar de maneira direta e não apenas a partir de uma perspectiva teórica. Pode-se dizer que esta ferramenta permite obter um diagnóstico daquilo que é estudado, seja grupos de animais, de plantas, restos arqueológicos ou coletivos humanos, enfim, não importa de onde, tá certo? O importante é que você vai fazer um estudo aprofundado daquilo dali. O aspecto não científico de um diário de campo. Não há um modelo único de diário de campo, tá certo? Não existe assim um específico que tem que ser daquele jeito, não, tá bom? Na verdade, cada pesquisador pode utilizar de diversas maneiras. Vai depender da particularidade de cada um, tá bom? Normalmente se dirige à obtenção de dados estreitamente objetivos e de valor científico. Entretanto, em certas ocasiões, esses cadernos se incorporam a uma série de questões subjetivas, especialmente as impressões pessoais do pesquisador. Deve-se levar em conta que muitos trabalhos de investigação acabam se tornando ensaios literários, dos quais os elementos subjetivos servem para ornamentar a investigação rigorosa. Sobre a elaboração, para a elaboração do diário de campo, o investigador faz uso do sistema sensorial, ou seja, ele vê e ouve elementos que podem ser ou estarem ligados a lugares, objetos, pessoas, acontecimentos, entre outros. Então, tudo que ele vê e ouve, ele vai ali fazendo suas anotações. Obviamente, os apontamentos tirados no diário de campo não têm necessariamente de retratar a realidade em si. Então, não é necessário, tá? Mas antes a realidade vista na óptica do investigador, com as suas percepções e a sua cosmovisão. A subjetividade entra em jogo a partir do momento em que são tirados apontamentos, e não unicamente quando da interpretação. Por isso, pode-se afirmar que, mesmo que dois investigadores trabalhem em conjunto sobre o mesmo tema, pessoal, ou o mesmo lugar, né? Os diários de campo de cada um deles serão certamente diferentes, porque cada um tem uma percepção, cada um tem a sua visão, cada um tem a sua opinião. Então, não tem como ali ser igualzinho à risca, não, tá certo? Por mais que estejam trabalhando juntos, anotando coisas sobre o mesmo tema, né, sobre o mesmo lugar, sempre vai ter uma diferençazinha de um para o outro, tá bom? Um exemplo de uso do diário de campo foi o feito pelo cronista também, naturalista, biólogo e geólogo Charles Darwin, onde ele pesquisava sobre a natureza ao seu redor e comentava sobre o que estava acontecendo.
Por isso foi também considerado um cronista. Por isso que eu coloquei aí, eu disse cronista, tá? Porque ele é da escola literária naturalista, que a gente vai estudar logo mais após o romantismo. E aí você já conhece o nome desse cara aí, Charles Darwin. Darwin, quando viajou por vários países a fim de fazer valer a sua teoria da evolução, levou consigo um diário de campo. Neste diário, o naturalista anotou dados científicos e também observações suas sobre a experiência naqueles lugares. Assim, suas obras apresentam informações científicas e também vê informações pessoais, né, dele, no caso as reflexões ou os comentários dele sobre o determinado lugar que ele foi, sobre o contexto de suas pesquisas. Então, bem conhecido, vocês vão estar trabalhando ele mais à frente, e aí a gente já traz ele como esse exemplo aqui desse gênero. Nas crônicas deles, nas obras deles, são coisas bem científicas, bem reais, assim, que ele viveu, convivenciou nas pesquisas dele, certo? E por fim, aqui a nossa apresentação do slide, deixa eu voltar aqui. A gente vai estar trabalhando esse diário de campo, tá certo? Na nossa próxima atividade, a gente vai estar falando um pouquinho mais detalhado como vocês irão fazer. Mas, em primeira mão, é isso. É o nosso segundo gênero, diário de campo. É quando você pega algo para anotar tudo ali, aquilo que você está visualizando ou ouvindo. Então, a gente vai estar fazendo isso aí nos próximos dias, tá certo? Já quero agradecer, dizer que não se esqueçam de deixar o link de vocês, de se inscrever no canal. Um forte abraço e até a próxima.